Olá, Oswaldo Baroli, e continuamos com a nossa questão relacionada à análise corporal. Recapitulando rapidamente, a análise corporal nada mais é a identificação dos seus traços de caráter. Nós temos 5 traços de caráter e ele que nos ajuda no nosso dia a dia a vivermos. E aí a perguntinha de hoje é a seguinte situação: pense, o que você conta da sua história? Que história você conta de sua vida? Como é que você fala do que você vive? Existem várias possibilidades, mas eu trago aqui 3 possibilidades para a gente pensar. A primeira é: o que eu conto de mim? O que eu conto do que eu fiz? O que eu conto do que eu senti? O que eu conto das informações que passam pela minha cabeça? Essa é uma perspectiva, é uma visão. A outra é realmente da outra pessoa que está vivendo aquela situação junto com você. Pode ser que você esteja casado, namorando, noivo, trabalhando, em casa, pai, mãe, esposa, filho, enfim, independente, existe o outro lado. E aí, entender o que o outro pensa de você é a outra percepção da sua vida. Agora, independente do seu lado ou lado de outra pessoa, existe uma outra que é a mais importante, ou também a importante, que significa o quê? A verdade nua e crua. Em alguns momentos, nós percebemos de uma maneira e depois lá no seu íntimo, lá no seu silêncio, lá no seu mundo, com o seu pensamento, você pensa um pouquinho diferente. Em algumas situações, eu coloco algum pensamento, alguma ação, algo que pode mudar aquilo que realmente eu acredito. Ao contrário, em algumas situações, alguém pode manipular, e aí tem muita gente que não gosta disso, né? Será que você gosta de ser manipulado? Se você não gosta de ser manipulado, você tem um traço de caráter bem específico e essa manipulação te machuca. Essa manipulação, você tem um sofrimento com relação a isso. Por quê? Você não gosta de ser manipulado e ponto final. Algumas pessoas mais, outras menos. Então o que nós temos que entender nessa situação toda? Qual é a visão de todas essas pessoas envolvidas? Ou seja, qual que é a minha narrativa? A narrativa é aquilo que eu conto. Então, na hora de você se apresentar, né? Na hora do seu local de trabalho, na hora do namoro, na hora de casado, etc. O que você conta da sua história? A gente normalmente conta aquilo que aconteceu conosco, mais emoções. Alguns com muita emoção, outros com uma quantidade menor de emoção. E ela, quanto mais verdadeira, não estou falando que você não é verdadeiro, mas em muitas questões a emoção toma conta da situação. E tomar conta da situação, você parte do princípio que está sendo mais emocional do que racional. E por isso que deve haver um equilíbrio. E esse equilíbrio não é todas as pessoas iguais, porque somos diferentes. Ontem comentamos exatamente isso. Então, independente do que aconteceu com você, o importante é realmente você contar a sua história e entender que existe sim o lado bom disso, o lado positivo disso, o lado espetacular disso. E se por um acaso você ainda não encontrou, é porque você ou enxerga, ou pensa, ou fala exatamente o contrário daquilo que em muitos casos é a sua realidade. Você pode muito bem aprender com uma situação pesada, aprender com uma situação que lhe coloca em xeque. É nesse momento que você sai da sua zona de conforto e entende, compreende, cresce, trabalha e etc. Então, toda vez que somos verdadeiros, alinhando a nossa história com a verdade na fala, estamos no nosso bom traço, ou seja, no poder de um traço no seu dia a dia. Para que eu preciso inventar uma coisa, mudar uma situação e não falar a verdade?
das dificuldades, né? Por que que isso acontece normalmente com uma pessoa? Porque aquele momento, ou naquela situação, ou naquele local, ou com aquela pessoa, você tem dificuldade. E a dificuldade entendida, você depois tem como mudá-la. Como conversar, trocar uma ideia, pedir um conselho, entender como que outra pessoa trabalha aquilo para que você consiga escolher ou não essa alteração para ficar de bem com você e com a situação. Então, toda vez que entendemos que em algum ponto específico, em alguma situação ou em várias, temos dificuldades, ali é uma oportunidade de melhoria para que você entenda se você vai conseguir lidar com aquela situação ou tem que mudar daquela situação, daquele local, com aquelas pessoas, naquela atividade, enfim, todos nós precisamos nos conhecer e esse autoconhecimento parte do princípio dos traços de caráter de uma pessoa. Então, se você quer ser ajudado, eu posso te ajudar a entender os seus traços de caráter, a porcentagem e entender também quais são os pontos fáceis, espetaculares, mas assim, condizentes com a realidade do nosso dia a dia, para que você consiga entender que sim, existem dificuldades que são mais fáceis, existem dificuldades que são mais problemáticas, assim dizendo. Ou seja, como que eu vejo e vivo uma situação. Então, só para a gente entender rapidamente, se eu puder repartir, né, ou dividir tudo isso no meu dia a dia, isso pode ser em um só dia, em um só local, em uma semana, um mês, um ano, etc. Tal, existem algumas zonas, e aí eu reparto ela em duas, né? Zona de dor e zona de recurso. Ou seja, todo mundo tem dificuldades e outras pessoas têm facilidades. Todos nós temos, né? Na zona de dor, eu posso dizer que se por um acaso existe alguma dificuldade, eu posso estar doente, e aí essa doença pode ser física ou mental, né? Isso é claro para muitas pessoas. Eu saindo da doença, eu venho para uma zona de sofrimento, e esse sofrimento não é por causa da doença em si, mas dificuldade, eu não consigo fazer aquilo, eu tenho dificuldade. Como que alguma pessoa consegue fazer aquilo, mas eu não? Eu estou sofrendo por essa situação. A outra questão é frustração, então eu estou aumentando a complexidade para entender que eu posso sim sair dessa zona de dor. E a frustração é, por que aquela pessoa consegue falar com tal pessoa e eu não? Por que aquela pessoa consegue estudar aquilo, guardar aquilo, entender aquilo, fazer aquilo? Vamos pensar em verbos interessantes aí. Tudo isso é zona de dor, né? Ou uma doença, ou um sofrimento, ou uma frustração. Saindo dessa zona de dor, eu vou para uma zona de recurso. Essa zona de recurso, lá na escala menor, são conflitos. Então é assim, ó, eu consigo fazer alguma coisa, mas um conflito interno muito forte. Então eu dou bons resultados? Sim. Eu consigo fazer aquilo? Sim. Eu consigo caminhar, eu faço um regime ali, eu faço um exercício ali, eu estudo? Sim. Mas é conflito interno, né? É difícil, é pesado, tem muita gente que passa por isso, né? Tem bons resultados, para tanto é difícil, tem conflitos, mas consegue. Isso já é zona de recurso. No nível melhorzinho é esforço. Então eu consigo fazer tudo aquilo que eu preciso, mas o esforço é muito grande, né? Mas depois que eu consigo, vem aquela satisfação enorme de bons resultados. Legal, a gente consegue viver numa boa se eu consigo lidar com essa situação, né? Eu consigo lidar com uma situação de conflito, de uma situação de esforço, ou seja, eu preciso entender essa situação. É claro que existe o sonho de consumo de todos nós, que é, dentro dessa zona de recurso, a facilidade. Fazer algo com facilidade, sem pensar muito, com maior naturalidade. Esse é o nosso objetivo e, claro, podemos chegar nisso, claro, entendendo os nossos traços de caráter. Então, se você quer ser ajudado, novamente, eu posso te ajudar a entender os seus traços de caráter e depois, claro, dentro desse entendimento, colocar algumas ações para bons resultados. Grande abraço e até amanhã.